Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bem. Sejam todos e todas muito bem-vindos, meus caros alunos e alunas do quarto período do curso de Direito da UFRN, inscritos na disciplina Direito Penal 2. Na noite de hoje, nós iremos conversar a respeito das implicações jurídico-penais da embriaguez. O inciso 2º do artigo 28 do nosso Código Penal trata acerca dessa questão, dizendo que a embriaguez voluntária culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos suscita a questão da inimputabilidade, certo? Mas vamos lá. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse citado artigo 228, desse artigo 28, trazem as seguintes disposições. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo 2º, por sua vez, fala que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos lá. Vamos destrinchar aqui essa questão das implicações jurídico-penais da embriaguez. Primeiramente, cumpre-nos discorrer acerca do conceito de embriaguez. A embriaguez trata-se da intoxicação aguda proporcionada pela ingestão de álcool etílico ou de substância de efeitos análogos que produzam resultados que vão da ligeira excitação até o estado de coma, né? Quais são as fases da embriaguez? Primeiro, há a fase da excitação, que é a chamada fase do macaco, né? Fase do macaco, né? O indivíduo mostra-se loquaz, eufórico, perde a vergonha, entusiasmado e fica qual um macaco pulando, alegre, feliz, satisfeito. Essa é a fase da excitação. Existe uma segunda fase, que é a fase da depressão. Existe essa fase da depressão também é conhecida como fase do leão, porque essa fase da depressão ela é associada à irritabilidade, agressividade, confusão mental, e o indivíduo encontra-se no estado. É aquela que ele fica com um leão bravo, valente. Existe até aquela expressão, existe uma expressão popular que diz que todo bêbado é rico ou é valente, né? Essa fase do leão, você não pode encostar, que é a irritabilidade inerente a essa segunda fase, denominada de fase do leão, que é a fase da depressão. E tem a chamada fase do coma, que é a fase denominada de fase do porco, quando o ébrio cai, dorme, apaga, entrando num coma alcoólico, certo? Muito bem. A embriaguez ela pode ser completa ou incompleta. A embriaguez completa corresponde à segunda e à terceira fase, certo? Sendo que na terceira fase da embriaguez, o sujeito, obviamente, só pode cometer crimes homicídios ou homicídios por omissão, tendo em vista que ele não tem a menor condição de agir. Haja vista que ele se encontra inteiramente alcoolizado, está, inclusive, sob o estado de coma, né? Existe a embriaguez completa, que diz respeito apenas à primeira fase, a fase eufórica, a chamada fase do macaco, né? Muito bem. No tocante ao elemento subjetivo, no tocante ao ânimo do indivíduo, a embriaguez poderá ser não acidental, que tanto pode ser a embriaguez voluntária ou culposa. O que é a embriaguez voluntária? Quando o sujeito senta para beber, ele ingere substâncias alcoólicas com a intenção de se embriagar. Trata-se de uma embriaguez voluntária. E prestem bastante atenção nessas definições, porque elas servirão para que vocês tenham a exata compreensão de qual o disciplinamento que o nosso ordenamento de direito penal irá fornecer à questão da embriaguez, que tanto poderá consistir no tratamento de absoluta irrelevância, no sentido de que a embriaguez voluntária ela não acarreta nenhuma consequência no sentido da diminuição ou simplesmente da
ou simplesmente da isenção da responsabilidade penal, certo? O indivíduo que bebe voluntariamente, ele pode, inclusive, incidir num agravante, certo? Se porventura, essa embriaguez for pré-ordenada, como a gente vai ver daqui a pouco. Existe a embriaguez culposa, certo? O sujeito, ele não ingere substância alcoólica com o intuito de se embriagar. Mas em razão do excesso, da falta de moderação, da falta de prudência, ele acaba se alcoolizando. Existe também a denominada embriaguez acidental. A embriaguez acidental, ela nem é voluntária, nem é culposa, certo? Ela, que é a embriaguez tratada pelo parágrafo 1º do artigo 28 do Código. Ela poderá ser proveniente de caso fortuito, quando, por exemplo, o sujeito desconhece o efeito inebriante de uma determinada substância. Ele não sabe, por exemplo, que naquele coquetel tem bebida alcoólica, certo? Ele não sabe, por exemplo, que aquela bebida que foi oferecida contém álcool ou substância de efeitos análogos e ele acaba se embriagando por caso... Isso. Ele não sabe. Por exemplo, alguém oferece chá e ele, por gentileza, consome. Não sabe que aquele chá é alucinógeno, por exemplo. Né? E a embriaguez acidental pode se dar por motivo de força maior, como o sujeito, por exemplo, é obrigado a ingerir bebidas alcoólicas. Naquelas manifestações de selvageria, graças a Deus não existe aqui nesse campus, aqueles trotes violentos, entendeu? O sujeito é obrigado a embriagar-se. Despejam-se garrafas de bebida alcoólica na boca de desavisados, calouros, coitados, que são induzidos, muitas vezes, até ao coma alcoólico, certo? Como? Esse tipo de embriaguez por força maior, obviamente, trata-se de embriaguez acidental. Existe a chamada embriaguez habitual. A embriaguez habitual é aquela que o sujeito encontra-se frequentemente alcoolizado, frequentemente sob o efeito do álcool etílico ou de substância de efeito análogo, quando ele frequentemente está bêbado. É chamada embriaguez habitual, certo? O indivíduo é afeito ao consumo do álcool etílico, né? E existe a embriaguez pré-ordenada. Essa é outra modalidade de embriaguez, certo? Que é aquela embriaguez que o sujeito toma uma para tomar coragem para cometer um ilícito penal, certo? Essa embriaguez pré-ordenada, onde o sujeito se embriaga propositadamente com o escopo de cometer infrações penais, o objetivo de praticar crimes, ela inclusive é alvo da incidência, na segunda fase da dosimetria da pena, da circunstância agravante inerente ao inciso 2º, a linha L do artigo 61 do nosso Código Penal. Ou seja, beber para praticar crimes pode, inclusive, surtir um efeito contrário a gente, certo? Se ao longo da instrução do inquérito policial e da instrução processual penal resta claro que o indivíduo encorajou-se para a prática ilícita, tomou impulso para a prática de determinadas infrações penais após a ingestão proposital, pré-ordenada de bebida alcoólica, isso acarretará na segunda fase da dosimetria da pena um agravamento da sanção penal, certo? Mas vamos lá, vamos ver o que é que diz a legislação penal brasileira no tocante à questão da embriaguez. Vamos lá. A embriaguez não acidental. Qual é o tratamento conferido a essa modalidade de embriaguez? A embriaguez voluntária, aquela que qualquer um de nós está sujeito. Excetuando-se aquelas pessoas que não consomem bebidas alcoólicas, né? Mas quem bebe, naturalmente, pode embriagar-se. Né? Natural. Né? Muito bem. A intenção é essa. Não, nem sempre. A intenção pode ser degustar uma boa bebida, pode ser socializar-se. Não necessariamente quem bebe quer beber até cair. Né? A intenção pode ser apenas saborear um vinho,
né? Saborear um bom Scotch Whisky, uma adolescente escocês. Mas acentuado, assim, muito embriagado. Mas se você visse embriagar, isso aí não é embriaguez voluntário, não. Embriaguez não é. É embriaguez pré-ordenada. Ainda que não seja pré-ordenada para praticar crime, né? Mas vamos lá. No tocante à embriaguez voluntária, se completa, nos termos do inciso 2º do artigo 28, não exclui a imputabilidade. Se completa igualmente. Ou seja, é relevante. A embriaguez voluntária, aquela embriaguez ordinária, normal, regular, sendo ela voluntária, ela não exclui a imputabilidade. E sendo ela culposa, tampouco. Certo? A embriaguez não acidental, seja ela voluntária ou culposa, seja... Como? Não, é porque a embriaguez completa, o indivíduo passa pelo menos no segundo estágio de embriaguez. Porque, veja bem, existem 3 fases na embriaguez. A primeira fase, certo? É a fase da excitação, denominada de fase do macaco, que é a fase da euforia, da alegria, entendeu? Do entusiasmo. O indivíduo acha-se senhor do bem e do mal, é o maior galanteador. É aquela fase inicial, aqueles estágios iniciais da embriaguez. Né? Existe uma fase intermediária, certo? Que é denominada de fase da depressão, que é denominada de fase do leão, que está associada à irritabilidade, à agressividade, certo? É uma fase em que o indivíduo começa a ficar antissocial. Por isso que é fase do leão, ele fica bravo, entendeu? Existe uma terceira fase, que é a fase do coma, que ele é a chamada fase do porco, que ele simplesmente cai de tão bêbado, né? E dorme, e aí a primeira e a segunda fase da embriaguez, a embriaguez completa é aquela em que o indivíduo chega pelo menos ao segundo nível, ao segundo estágio da embriaguez, certo? A embriaguez incompleta é aquela em que ele chega apenas no primeiro, certo? Lembrando que se ele chegar até o terceiro estágio da embriaguez, ele não poderá praticar crimes comissivos, entendeu? Poderá praticar crimes omissivos ou comissivos improprios, mas jamais crimes omissivos. Vamos lá. Se a embriaguez for não acidental, independentemente de ser voluntária ou culposa, não se exclui a imputabilidade e, portanto, também não se exclui a culpabilidade do indivíduo. Ele continua respondendo penalmente do mesmo jeitinho, certo? Ou seja, não é causa excludente de imputabilidade, nem tampouco de diminuição da responsabilidade penal o indivíduo encontrar-se alcoolizado. Em regra, nos termos do inciso 2º do artigo 28, certo? Se o indivíduo encontrar-se alcoolizado através da embriaguez, alcoolizado ou sob substância de efeitos análogos, né? Maconha, cocaína, ópio, cloroformo, heroína, o que for. Se for não acidental, independentemente de ser voluntária ou culposa, ele responderá penalmente do mesmo jeito, tendo em vista que não se exclui a imputabilidade. Se a embriaguez for acidental, aí a situação é diferente. Se ela for acidental, em razão de caso fortuito, certo? Em razão, por exemplo, do indivíduo que fazia uso de uma medicação psicotrópica e não sabia que a combinação daquele medicamento com bebida alcoólica resultaria na potencialização dos efeitos do álcool e da própria substância contida no medicamento, no psicotrópico que ele estava tomando, certo? Nessa situação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 28, caso a embriaguez seja completa, exclui-se a imputabilidade, certo? Se porventura a embriaguez for incompleta, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28, o agente responderá com uma atenuação, um abrandamento da sanção penal, certo? Caso a embriaguez se dê por força maior, como do indivíduo que é obrigado a beber,
Se a embriaguez for completa, por óbvio, exclui-se a imputabilidade do agente. Se ela for incompleta, também, nos termos do parágrafo 2º do artigo 28, o agente responderá pelo crime com a atenuação da pena, certo? A embriaguez patológica. O que é embriaguez patológica? Embriaguez patológica é aquela embriaguez doentia, mórbida. É aquela embriaguez proveniente de determinadas enfermidades que o indivíduo não pode nem tocar em bebida alcoólica, certo? Certa feita, eu ouvi o relato de uma amiga minha, uma colega advogada, lá em Natal, que ela namorava um rapaz e não sabia que ele era portador de alcoolismo patológico. E eles saíram, ele não bebeu. Ela consumiu algumas taças de vinho e pelo beijo, certo? Pela troca de saliva, de fluidos salivares, ele ficou completamente alcoolizado. Apenas porque a beijou e ela havia consumido bebida alcoólica. Havia consumido, segundo ela, algumas poucas taças de vinho. Há pessoas que não podem, por uma predisposição genética, certo? Por uma patologia, e obviamente isso se trata de uma doença psiquiátrica, certo? Há diversos estágios de enfermidade, há diversas patologias psiquiátricas que induzem a embriaguez com quantidades ínfimas de bebida alcoólica, certo? Nessas situações, exclui-se a imputabilidade, se porventura a embriaguez patológica for total, certo? Ou se for parcial, acarreta a diminuição da pena, tendo em vista o que reza o artigo 26, certo? Caput e parágrafo único do nosso Código Penal, certo? Se a embriaguez for total, por questões patológicas, certo? Exclui-se a imputabilidade. Se a embriaguez for parcial, isso acarretará uma diminuição de pena. A embriaguez pré-ordenada, o famoso beber para criar coragem. Essa embriaguez pré-ordenada, ela é tratada nos termos da circunstância agravante contida na linha L do inciso 2º do artigo 61 do Código, como uma circunstância agravante. É uma circunstância que sempre agrava o crime. Felipe, por favor. É uma circunstância que sempre agrava o crime o agente beber para tomar coragem. É a embriaguez pré-ordenada que o agente embriaga-se visando a prática de delitos. Isso sempre funcionará como circunstância agravante. Pessoal, no tratamento da chamada embriaguez voluntária ou culposa, vigora em nosso ordenamento jurídico penal, na sistemática adotada pelo nosso legislador penal, a teoria da actio libera in causa. O que diz essa teoria? A embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade. Ou seja, não apenas a embriaguez proveniente de álcool não exclui a imputabilidade, mas como de qualquer outra substância de efeitos análogos, maconha, éter, ópio, clorofórmio, o que seja, sendo irrelevante se essa embriaguez for completa ou incompleta. No que consiste essa teoria? Se o sujeito pratica um determinado delito sob o efeito de álcool ou substância de efeitos análogos que acarretou-lhe a embriaguez, não há exclusão da imputabilidade. Por consequência, também não se, por favor, também não se exclui a culpabilidade do agente, certo? Por quê? Se ele se embriaga, prevendo o resultado, a possibilidade de praticar um crime, ou aceitando a produção do resultado, ele responderá a título de tolo. Por quê? Todo mundo sabe que se você beber e se embriagar, você poderá perder a consciência do que você está fazendo. Certo? Portanto, a embriaguez regular, a embriaguez voluntária, certo? A embriaguez, ainda que
seja culposa, como o agente que embriagou-se por falta de prudência no consumo de bebida alcoólica, certo? Ele não consumiu com moderação, nos termos dos rótulos que as indústrias produtoras de bebidas alcoólicas opõem aos seus produtos, certo? Se ele embriagou-se culposamente, ou quis beber para se embriagar, hoje eu vou sair para beber, hoje eu quero tomar todas, certo? A teoria da axio libere causa diz que ele deve responder por dolo, porque é previsível que se você beber demais, você pode acabar praticando condutas que você não praticaria se você não estivesse alcoolizado, certo? Ou seja, o sujeito, ele prevê a produção do resultado, certo? E espera que ele não se reproduza. Ou não prevê, mas devendo prevê-lo, certo? Aí ele responderá a título de culpa. Vocês entenderam essa teoria da axio libere causa? Tem a obrigação de... Não, ele estava bêbado, não sabia nem o que estava fazendo, certo? Mas antes de estar alcoolizado, o indivíduo teria... É isso que justifica, gente, o entendimento jurisprudencial para homicídio de trânsito ser tratado como homicídio doloso. Por quê? Sobretudo quando o agente, além de estar alcoolizado, estava dirigindo em alta velocidade. Se você bebe, você toda fórmula, álcool e velocidade é algo extremamente explosivo. O próprio consumo de bebida alcoólica foi criminalizado no Brasil. Certo? Por quê? A quantidade de bebida alcoólica suficiente para transpor o limite da infração penal é ínfima. 0,3 microequivalentes grama por litro de sangue. Certo? Isso equivale, uma pessoa de compleição física mediana, claro que isso depende de vários fatores. A embriaguez depende. Primeiro, da habitualidade. A pessoa que é acostumada a beber, certo? Embriaga-se muito mais lentamente, na verdade. Se você passa algum tempo sem beber, e eu digo isso porque por questões religiosas, pagando promessa. Eu cheguei a passar 1 ano sem beber, certo? Quando eu voltei, qualquer coisinha eu ficava embriagado. Entendeu? Agora eu digo uma coisa a vocês. Eu já passei 1 ano sem consumir bebida alcoólica, pagando uma promessa a Santana. E passei 1 ano sem consumir refrigerante. Adivinha o que foi mais difícil? Porque a bebida alcoólica é algo que, salvo pessoas doentes, e o alcoolismo trata-se de uma patologia, de um estado mórbido do indivíduo, certo? Salvo pessoas doentes, você não bebe todo dia. Você bebe no final de semana, festa e tal. As pessoas, naturalmente, né, bebem em ocasiões especiais, certo? Refrigerante, nós somos acostumados, inclusive, pela propaganda maciça exercida pela mídia e pelas agências de publicidade responsáveis pelas contas das indústrias de refrigerantes, nós bebemos praticamente todo dia. Todo dia. E é algo que é socialmente muito mais aceito do que a bebida alcoólica. Por isso que é muito mais difícil você parar de beber refrigerante do que parar de beber bebida alcoólica. Sim, vamos lá. Depende do seu nível de experiência em bebida alcoólica, do seu costume de beber. Depende de sua estatura, seu peso, condições fisiológicas, você ter urinado ou não, entendeu? A quantidade de água que você tem consumido, a quantidade de alimento que você tem consumido, a própria questão genética, certo? Existem vários aspectos. Mas, em média, para uma pessoa de compleição física mediana, certo? Esse 0,3 corresponde, certo, a apenas 2 latas de cerveja. 2 latas de cerveja são suficientes para você ser preso, em média, né? Claro que tem pessoas, não é algo objetivo, mas em média, certo, configura nos termos do Código de Trânsito Brasileiro uma infração penal.
Ou seja, praticamente criminalizou-se o consumo de bebida alcoólica no Brasil, ao volante. Certo? Até esse nível, gente, é só uma infração administrativa, viu? O que é que eu sugiro sempre? Se por acaso for pego, o que eu sugiro é não misturar a direção com bebida, lógico. Mas assim, se por acaso você fizer isso e você for alvo de uma operação policial, um blitz, né? Eu sugiro que você, se você não estiver completamente embriagado, lógico, que você gentilmente se recuse a fazer o teste de bafômetro. Entendeu? Por quê? Porque você não é obrigado a produzir prova em contrário. Certo? Você não é obrigado a produzir a prova de uma infração penal, de um crime, em seu desfavor. Certo? Aí o que é que acontece? Não, agora tem uma questão. Se você estiver visivelmente embriagado, o policial pode fazer o auto de prisão, chama 2 testemunhas, pronto, acabou-se. Me conduz para a delegacia e babau. As 2 testemunhas podem ser outros 2 policiais? Podem ser outros 2 policiais, inclusive. Pode ser outros 2 policiais. Um é o condutor e os outros 2 são as testemunhas. Certo? Ou seja, porque a ausência do teste do etilômetro não é bastante para se descaracterizar a prática do crime de embriaguez ao volante. Certo? Pode ser os testemunhas. O policial tem fé de ofício, é um agente público, entendeu? Lavra, pega 2 testemunhas que constatam que você está alcoolizado e ele conduz a delegacia. Por isso que eu digo, o melhor é não beber e dirigir. Mas se beber e dirigir estiver discretamente alcoolizado, gentilmente decline porque o policial não pode lhe obrigar a soprar no etilômetro. Você pode ser obrigado a produzir prova em contrário. Certo? Não pode. Inclusive, é necessário se fazer a contraprova. Você sopra uma vez e se por acaso der positivo, você tem que soprar novamente. Entendeu? Por quê? Porque você pode ter consumido, por exemplo, uma substância que tenha álcool como um antisséptico bucal. Entendeu? Ou você pode ter bebido no dia anterior e ainda ter traço de bebida alcoólica no seu organismo. Né? Tudo bem. É desnecessário dizer os efeitos perniciosos que o álcool produz ao volante, né? Mas particularmente no tocante, e aí a gente volta para a teoria da axio libera em causa, no tocante do crime de homicídio de trânsito praticado por quem bebe, dirige em alta velocidade, presume-se, qualquer pessoa presume que você bebendo e dirigindo em alta velocidade, o resultado não vai ser positivo. Né? A inteligência do homo medius determina isso, certo? Ou seja, se um indivíduo se embriaga, prevendo a possibilidade de praticar o crime e aceitando a produção do resultado, responderá a título de dolo, certo? Ou, se ele prevê a produção do resultado, mas ele espera que não se reproduza, certo? Ele responderá a título culposo. Essa é a teoria da axio libera em causa, que é adotada pelo nosso legislador penal da embriaguez, certo? Pessoal, questão da embriaguez acidental. A embriaguez acidental ela pode suscitar tanto a exclusão da imputabilidade quanto a diminuição da pena, certo? Quando a embriaguez acidental, que é aquela oriunda de caso fortuito ou força maior, é completa, certo? A ponto do agente tornar-se inteiramente incapaz de entender a natureza ilícita dos seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, haverá a exclusão da imputabilidade por consequência da própria culpabilidade, certo? Ou seja, dentro da teoria dicotômica do crime, não haverá crime. Dentro da teoria dicotômica do crime, que é a teoria a finalistas, certo? Haverá crime, mas haverá uma causa de exclusão de culpabilidade, certo? Dentro daquele conceito em que a culpabilidade é o pressuposto da pena, como querem os finalistas. A doutrina clássica, vocês sabem, que adota uma teoria tríplice do delito, e a culpabilidade faz parte como elemento do crime, certo? Vamos lá. O sujeito, portanto, não responderá pelo crime em razão da ausência de culpabilidade, e a sentença deverá ser absolutória.
O legislador, nesse sentido, adotou o critério biopsicológico. Não é suficiente apenas a embriaguez acidental completa. É necessário que o sujeito encontre-se inteiramente incapaz de entender a natureza ilícita do fato, certo? Ou seja, a ilícita da conduta, e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Quais são os requisitos da inimputabilidade para a embriaguez acidental? Existe um requisito causal. A embriaguez tem que ser proveniente de caso fortuito ou força maior, certo? Existe um requisito quantitativo. A embriaguez tem que ser completa, tem que estar completamente alcoolizado, completamente sob efeito de outra substância que induz a embriaguez, certo? De forma completa. Há um requisito cronológico. A embriaguez tem que ser no tempo da ação ou omissão, certo? Lembrando que a embriaguez completa não precisa ser um coma alcoólico, não. Né? A segunda fase da embriaguez, a fase de depressão, já consiste na embriaguez completa, certo? É necessário, por derradeiro, um requisito consequencial. O que significa isso? O sujeito deve ter a sua capacidade de entendimento acerca da ilicitude do fato completamente ausente, certo? Portanto, não podemos se determinar segundo esse entendimento, certo? Muito bem. Mas quando a embriaguez acidental for apenas parcial, for apenas incompleta, não existe a exclusão da imputabilidade. A sentença será condenatória. Mas o sujeito responderá de forma abrandada, havendo a redução da pena, que não se trata de mera faculdade do juiz. Deverá ser interpretada esse pode, no sentido de que a lei confere ao juiz a discricionariedade para, dentro das circunstâncias inerentes ao caso concreto, diminuir a pena num determinado montante, tendo em vista a presença da embriaguez acidental incompleta, certo? Quais são os requisitos da embriaguez facultativa na pena, a redução facultativa da pena na embriaguez acidental? O requisito causal, a embriaguez deve ser proveniente de caso fortuito ou força maior. O requisito quantitativo, a embriaguez tem que ser incompleta, ou seja, apenas parcial, apenas a primeira fase da embriaguez. O requisito cronológico, obviamente, o indivíduo deve estar embriagado ao tempo da ação ou omissão. E o requisito consequencial, deve haver não a ausência da capacidade de entender o caráter ilícito do fato, mas sim a redução da capacidade de entender o caráter ilícito do fato, certo? No tocante à embriaguez simples, ela obviamente não exclui a imputabilidade, né? E a embriaguez patológica? A embriaguez patológica são casos extremos em pessoas predispostas por patologias a ficarem embriagadas, certo? Por doenças mentais, por anomalias psíquicas, predisposição genética. Nessas situações existe a exclusão da capacidade intelectiva ou volutiva, havendo uma verdadeira doença mental. Ou seja, nessas situações aplicar-se-á o caput do artigo 26, havendo, logicamente, a exclusão da imputabilidade, certo? Se por acaso houver apenas uma redução, haverá a diminuição da imputabilidade, o indivíduo será tratado como semi-imputável, certo? Nos termos do parágrafo 1 do artigo 26. A embriaguez pré-ordenada. Além do indivíduo não ter a sua imputabilidade excluída, o agente responderá pelo crime com uma circunstância agravante nos termos do artigo 61, inciso 2º, a linha F do nosso Código Penal. Ok, pessoal? E esse é o tratamento jurídico penal conferido à questão da embriaguez, meus amigos. Pois uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado aos que estiveram presentes nesta nossa aula, onde estudamos o tema da embriaguez e suas implicações jurídico-penais. E até a próxima aula, onde nós estudaremos o tema concurso de pessoas. Ok? Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu.